E nessa história de vida aí, onde entra seu interesse pela espiritualidade? Agora vamos começar a falar da espiritualidade, como começou o interesse pelas religiões, pela espiritualidade, acreditar em alguma coisa, se isso vem desde criança, e como chegou depois até a Umbanda. Olha, a minha ligação, assim, com a questão espiritual, ela eu acho que ela vem de infância, sabe? Quando eu era criança, eu tinha muitas. Pô, eu ficava praticamente todo o tempo sozinha. E eu passei por muitos problemas, assim, quando eu era pequena. E eu sempre me senti muito acolhida, de uma maneira pela espiritualidade, mas eu não entendi o que era. Então eu sonhava muito, eu sentia muito a presença, e era uma coisa, eu conversava às vezes sozinha. Eu me lembro que como eu ficava muito tempo sozinha, eu acho que eu fui me conectando com a espiritualidade, até pela questão de estar ali totalmente sozinha no meio da roça, né? Então eu saía no cafezal, eu ia no. Enfim, andava nas bananeiras, ia explorando, né, ali, ficava sempre sozinha. Sempre senti alguma coisa com relação à espiritualidade, mas eu não compreendia porque eu era criança. Sim. E quando eu vou contar uma coisa assim que é meio triste, mas eu tenho que contar para você compreender a minha ligação Fica à quando vontade. ela vem de muito tempo atrás. Pode falar o que quiser, que isso pode ficar à vontade. Quando eu estava grávida do meu segundo filho, o pai deles ele tentou suicídio e estava com depressão, né? E um dia ele se enforcou e quando eu vi ele enforcado, eu vi duas pessoas ao lado dele. E isso foi no fundo da minha casa. Eu estava com a minha avó junto comigo e eu vi, eu fiquei aterrorizada, não só por ver, né? Mas por tudo que estava acontecendo. Eu estava grávida de 7, 8 meses mais ou menos, e foi exatamente naquele 11 de junho que aconteceu aquele acidente com as torres gêmeas, sabe? Sim. Foi um dia antes, na noite antes disso, tanto que no dia seguinte eu estava no hospital e, e aconteceu, mas enfim, ele sobreviveu. Eu cortei a corda, eu fiquei aterrorizada, mas eu fui lá, peguei uma faca, cortei. Ele sobreviveu, tá bem, hoje ele tá ótimo, assim. Mas a partir daquilo a gente se separou. Passou um tempinho, né? Eu tive um descolamento de placenta, porque o trauma foi muito, muito grande. Aí aconteceu o seguinte, eu passei a ver muitas coisas a partir daquele dia, só que eu não conseguia compreender o que era. E eu comecei a procurar respostas, né? Por que eu tô vendo isso? Por que eu tô sentindo isso? Eu não conseguia dormir com a luz apagada, eu tinha medo, e eu queria entender o que eram aquelas pessoas, se foi uma coisa que a minha mente produziu por causa do trauma. E eu passei meses sem dormir, sem apagar a luz, tá? Então eu fui num psiquiatra, contei pro psiquiatra depois que eu tive neném, logo depois, porque eu fiquei internada com descolamento de placenta. Fiquei internada durante até o final da gravidez, né, para poder segurar o neném, não nascer prematuro. E, poxa, eu fui num psiquiatra, aí o psiquiatra ficou olhando para mim e falou assim: eu acho que você teve um surto psicótico, né? E me receitou um antipsicótico muito forte. Eu ficava de cama, assim, não conseguia levantar da cama. Eu fiquei muito mal. Eu era uma pessoa absolutamente saudável, entendeu? Cresci de uma maneira muito saudável, fisicamente era muito forte. Fiz 2 partos normais, cuidava da minha casa, trabalhava, sempre fui muito saudável. O remédio me derrubou. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu acho que isso pode ser espiritual. Eu procurei um centro espírita na minha cidade, um centro kardecista, né? E eles me mandaram para Ribeirão Preto, nessa época eu estava morando em Sertãozinho, né? Me mandaram para Ribeirão Preto num centro de cura e
Só que eu não me senti acolhida, assim. Eu me senti, eu não sei, eu achei frio a maneira que eles atendiam, eu não me encontrei ali, sabe? Sim. Mas eu frequentei um tempo esse centro kardecista, um bom tempo, assim. Aí um dia eu já estava tatuando, eu tatuei uma pessoa lá, que ele falou assim, poxa, eu frequento um centro de Umbanda. Ele ficou sabendo o que tinha acontecido, porque a cidade toda ficou sabendo, né? O problema que eu tinha passado. E ele me convidou para ir nesse centro de Umbanda e o terreiro, né? E eu achei incrível, assim, eu me senti super acolhida. E eu comecei a ir toda semana, toda quarta-feira eu ia, mas eu não entendia, né? Eu sentava lá assim, ficava olhando, me sentia bem, me sentia acolhida. Mas quando eu mudei para São Paulo, depois dessa fase, que foi logo em seguida, assim, eu me desconectei, né, da Umbanda e eu vim a me conectar de novo quando eu conheci o meu mestre, que é o Alexandre Comino, que é meu irmão, um grande amigo. Eu já tenho ele como amigo há muitos anos. O Ale é uma referência no meio, né? Ele é muito conhecido, hoje ele é uma referência no meio. Ele é uma referência. Eu tenho muito respeito por ele, porque o Ale mudou muito a minha vida em vários aspectos, assim. E tem muito conhecimento, muita sabedoria, tenho muito respeito por ele e acho que acrescentou muito, assim, inclusive no meu trabalho como tatuador, eu acho que essa parte espiritual, ela é muito importante, né? Porque afinal a gente está tocando nas pessoas, né?